Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Yuri Valens e no vídeo de hoje eu vou falar os 3 fundos imobiliários da minha carteira que eu mais gosto. Ficou curioso? Venha saber comigo. Então, pessoal, antes de falar para vocês os 3 fundos que são os meus queridinhos, eu gostaria de fazer aquele pedido especial para você se inscrever no nosso canal. Estamos divulgando um vídeo por dia e já pensou se você perde uma oportunidade porque não assistiu os nossos vídeos? Para evitar isso, é muito simples, basta você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, que aí você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos fundos imobiliários e também das ações. Pessoal, na minha carteira atualmente possui 11 fundos imobiliários. É uma carteira, pode-se dizer, diversificada. Mas em tempos eu analiso ela e faço alguns rebalanceamentos e também faço novas aquisições. Nesse sentido, recentemente eu adquiri 2 novos fundos que antes não estavam na minha carteira. Inclusive eu já gravei vídeo deles aqui no canal. Tentem adivinhar. Falem para mim quais são esses 2 fundos que vocês acham que eu adquiri recentemente. Mas enfim, eu também aproveitei esses últimos dias para encerrar a posição em um fundo imobiliário. Mas Yuri, por que você fez isso? Calma pessoal, eu fiz isso porque eu fiz através da filosofia do custo de oportunidade. Eu sou um investidor que gosta de adquirir ativos e se eles não perdem o seu fundamento, eu mantenho por longo prazo. E esse fundo não perdeu o seu fundamento. A questão é que eu fiz o rebalanceamento da minha carteira, enxerguei um custo de oportunidade em um outro fundo que também é do mesmo segmento e possui quase que as mesmas características desse fundo. Vamos colocar aqui de maneira mais simples. Eu tinha o fundo A e o fundo B. Ambos são do mesmo segmento. O fundo A ele estava com um valor de mercado bem superior ao fundo B, sendo que os dois possuem praticamente as mesmas características. Se você pega o portfólio, é diversificado. Se você olha o P sobre VP, ambos estavam descontados. Se você pega termos de liquidez, ambos possuem a mesma média de liquidez e ambos possuem quase que o mesmo histórico de pagamentos, ou seja, de dividendo yield. Nesse sentido, eu olhei para o fundo A e como ele estava num valor de mercado maior que o fundo B, eu resolvi encerrar minha posição no fundo A e com o valor total da venda do fundo A, eu realoquei tudo no fundo B, porque o fundo B estava com um preço de mercado bem menor e mesmo assim também porque o fundo B, o meu PM era maior. Então dessa forma eu consegui derrubar meu PM e consegui até mesmo adquirir mais cotas, pessoal. Vamos colocar aqui no exemplo, eu tinha 10 cotas do fundo A e 10 cotas do fundo B. Ambos possuem a mesma média de pagamento. Então, ao vender o fundo A que estava com preço de mercado maior, eu consegui adquirir 11 cotas do fundo B, ou seja, eu vendi 10 e comprei 11. No final das contas, foi bom para mim, porque eu derrubei o meu PM e aumentei a minha posição, aumentei a quantidade de cotas que eu tinha. E se os dois pagam o mesmo valor, eu acabei aumentando o meu rendimento mensal. Vamos colocar como exemplo, ambos pagavam 60 centavos. Com 10 cotas no A, eu recebia R$6 por mês. Com 10 cotas do B, eu recebia também R$6. Mas ao trocar as 10 cotas por 11 cotas, agora eu vou receber R$6,60. Então, foi uma operação que eu fiz e eu sempre analiso isso em tempos. Mas isso foi bem específico para esses 2 fundos que as características são bem parecidas. Regra geral, os outros fundos da minha carteira, eles não possuem essas características para fazer esse tipo de operação. Mas vamos lá. O primeiro fundo que eu mais gosto na minha carteira, e inclusive foi o primeiro fundo que eu comecei a investir, e digam aqui para mim nos comentários, qual foi o primeiro fundo que vocês começaram a investir, pessoal? O meu foi o MXRF11, inclusive já tem vídeo aqui analisando ele no nosso canal. Ele foi o primeiro fundo que eu comecei a investir e ele é o meu queridinho. No entanto, ele possui a maior participação na minha carteira, inclusive porque eu acabei de exercer o direito de preferência para comprar novas 243 cotas nesse período de subscrição. Inclusive tem um vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Eu vou compartilhar minha tela rapidinho só para mostrar um pouco dos indicadores do MXRF. Lembrando que, pessoal, isso não é uma recomendação de compra.
Então, pessoal, aqui está a minha tela com vocês. Eu vou mostrar de forma bem rápida alguns indicadores do MX e falar um pouco do porquê que ele é o meu favorito. Bom, na data de gravação desse vídeo ele está cotado em R$10,48. Seu P sobre VP está em 1,02 e ele possui uma liquidez média diária de 6 milhões, uma participação expressiva no IFIX e seu pagamento médio tende a ser 7 centavos. E qual que é a rentabilidade com base nisso, Yuri? A rentabilidade dele, se pegarmos o valor de mercado atual, que é 10,48, temos que a sua rentabilidade projetada em 12 meses seria de 8%. Ou seja, ele possui, ao meu ver, um bom P sobre VP, uma excelente liquidez e tem um excelente dividendo yield, que é a rentabilidade desse fundo. Então esses são uns dos motivos dele ser o meu fundo queridinha, além do fato de ter sido o primeiro fundo que eu comecei a investir. E pessoal, ele possui um valor muito acessível, R$10,48. Se você compra um combo do Big Mac no McDonald's, daria para comprar duas cotas e ainda sobrar uns trocados do MXRF11, por isso que ele está no topo da minha lista. O segundo fundo que eu mais gosto é o XPLG11, que foi, acho que o primeiro fundo de galpões logísticos que eu comecei a investir, e é um segmento que eu adoro. E o XP, ele é um dos meus queridinhos, ocupando o segundo lugar da minha carteira. Inclusive, ele também ocupa o segundo lugar de maior participação da minha carteira. O XPLG hoje está cotado em R$126. Ele possui um P sobre VP de 1,15, então já começa a ficar um pouco caro com o seu valor de mercado em razão do seu valor patrimonial. A sua liquidez média diária é excelente para fundos imobiliários. Ele possui mais de 8 milhões de negociação diária, possui um grande peso no IFIX e seu rendimento médio atualmente está na casa de 57 a 58 centavos. Lembrando que nos anos anteriores era mais de 60 centavos, mas diante da crise acabou caindo um pouco. E quanto que ficaria a sua rentabilidade com seu preço de mercado hoje? A sua rentabilidade projetada ficaria em torno de 5,42%. Mas a minha rentabilidade, particularmente, é maior, pois o meu preço médio é bem menor do que esse preço que está atualmente no mercado. E ele é um fundo que eu gosto muito, porque possui um portfólio diversificado, ele possui vários contratos atípicos que dão uma segurança maior para os investidores. Inclusive, também já tem vídeos analisando o XPLG 11 aqui no nosso canal. Basta você acessar que você vai entender todos os seus indicadores e o do porquê que eu gosto tanto desse fundo imobiliário. Agora, o terceiro lugar, pessoal, esse sim gerou uma certa dificuldade, pois tinha outros fundos que eu também gosto bastante que compõem a minha carteira. E qual foi o divisor de água? Eu acabei utilizando alguns dos indicadores que eu utilizo como análise do fundo para fazer esse desempate técnico, pode-se dizer. E dessa forma, no desempate técnico, o fundo imobiliário que ficou em terceiro lugar do fundo que eu mais gosto da minha carteira é o UBSR11, sim, o UBS Recebíveis Imobiliários. Atualmente o seu preço de mercado está em R$100,05, sendo que seu valor patrimonial, você tem a razão de P sobre VP de 1,03. O que isso quer dizer? Quer dizer que no mercado ele está sendo negociado a 3% acima do seu valor patrimonial. Então, apresenta um bom indicador no P sobre VP. Sua liquidez média diária de R$2 milhões, não é uma das melhores, mas também não é uma das piores. É uma boa liquidez, R$2 milhões. Possui uma participação de 1,3 no IFIX e o seu rendimento, atualmente, ele está na média de 70 centavos para cada cota. Se formos pegar esses 70 centavos, dividimos pelo seu preço atual de mercado, temos uma rentabilidade projetada de 8,39%. Uma excelente rentabilidade. E por isso que nesses quesitos mais técnicos, o UBS ficou em terceiro lugar do fundo mais querido da minha carteira. Mas eu sim vou fazer algumas menções honrosas aqui, porque eu acho que cabe sim falar delas, né? Como, por exemplo, o BRCR11, que também é um fundo que eu gosto muito, que é do segmento que eu também adoro, de lajes corporativas. Senão o pessoal vai pensar que na minha carteira só tem fundos de papéis, já que o MXRF e o UBSR são fundos de recebíveis imobiliários. Já o XPLG é de galpões logísticos e eu coloco aqui uma menção honrosa ao BRCR, que é do segmento de lajes corporativas. E quais são os fundos imobiliários
que ocupam o seu top 3 da sua carteira? Falem para mim aqui nos comentários abaixo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo.